Olá, esta é a proposta do mínimo produto viável, um protótipo do simulador IRA, um exercício de conduta e ética para a formação docente. A proposta foi desenvolvida por Felipe Borba, aluno do IFRJ. Imagine se você estivesse nessa situação. Você já viveu algo parecido? Saiu com o tempo e o tempo não bastou? E esse trânsito? Foi culpa do personagem? O avião deveria voltar? O avião deveria ter esperado por ele? E os 180 passageiros que estavam sentados? Eles deveriam ter esperado por ele? E se fosse você um dos passageiros esperando? Como você reagiria se você estivesse dentro do avião e soubesse que não havia decolado ainda porque estavam esperando outro passageiro? Você aceitaria e entenderia esse motivo se estivesse do outro lado? É isso que o simulador IRA se propõe. Ele é simulador interativo de conduta e ética, construído no formato de narrativa ramificada através do software livre Twine. O simulador confronta o participante com diversos dilemas do cotidiano educacional. Por exemplo, Professor, posso entregar o projeto hoje? Eu sei que deveria ter apresentado 3 dias atrás. Eu tive muito trabalho nas outras disciplinas. a proposta nasce da necessidade de combater uma assimetria empática, que é a contradição entre as exigências que os estudantes em formação fazem aos professores e a falta de reciprocidade que eles mesmos oferecem enquanto alunos. Professor, resultado da prova não vai sair? Já faz uma semana e ainda não corrigiu? Exigimos dos nossos professores agilidade, flexibilidade e compreensão, sem oferecer como alunos a mesma reciprocidade de conduta que um dia esperaremos receber. Se, como professor, não aprovei determinada conduta, por que, como aluno, desejo que ela seja diferente? Essa proposta se ancora na bibliografia trabalhada nas disciplinas que estudamos no primeiro semestre. José Manuel Moran, em Mudando a Educação com Metodologias Ativas, defende que a aprendizagem se torna mais significativa quando o estudante deixa a posição de receptor e passa a ser protagonista de experiências que exigem decisão e reflexão. É exatamente isso que o IRA faz. Em vez de uma aula expositiva sobre ética docente, o participante vive dilemas, escolhe condutas e recebe na hora o efeito das próprias escolhas. O simulador, portanto, é uma proposta de metodologia ativa. Ivani Fazenda diferencia a interdisciplinaridade verdadeira daquilo que chama de falsa interdisciplinaridade, que seria a mera justaposição de conteúdos. Para a proposta do simulador IRA, as disciplinas do semestre foram integradas em torno de uma mesma situação-problema. Imagine a seguinte situação: você é uma professora, tem um trabalho cansativo, mas é muito dedicada. Num dia de folga, você está corrigindo provas e recebe o seguinte e-mail. Imagine Professora, que nota ridícula é essa que você me deu? Eu fiz tudo certo. Não é possível que eu tenha tirado essa nota. Você corrigiu o meu trabalho de olho fechado? qual Professor, seria a sua reação ao ler esse e-mail desrespeitoso. Opção A: você responde o e-mail do aluno no mesmo tom rude, porém formal, mantendo-se firme. Opção B: você não vai perder seu tempo para responder esse aluno. Ele não merece nem resposta sua. Opção C: você responde cordialmente, mas com seriedade e explica a nota. Pede respeito no tom como fala com você e o convida para conversar pessoalmente. Opção D: isso é problema para a coordenação resolver. Você reencaminha o e-mail diretamente para eles. Durante a simulação, o participante passa por 20 cenários do cotidiano educacional, que são divididos em 3 eixos de relação. A cada escolha, o sistema acumula pontos em um medidor central, o IRA. A sigla organiza 3 pilares da convivência profissional. I de integração, quando fragilizada, gera o perfil individualista. R de responsabilidade, quando degrada, gera a conduta relapsa, prazos perdidos, normas ignoradas. E A de alteridade, quando se corrompe, produz a arrogância, a descortesia e a ausência de escuta. Causa e efeito, lado a lado, num mesmo quadro. De acordo com o que o participante selecionar em cada cenário, poderá ocorrer uma instabilidade gerada por sua conduta de desvio leve, moderada ou grave. Ou ainda, a atitude do participante poderá ser considerada apropriada e não gerar aumento do seu IRA. E agora eu vou mostrar para você como funciona o nosso simulador, o IRA. Neste vídeo, você está vendo a tela inicial do simulador. Observe que a simulação inicia com o perfil docente. O contexto:
Você é um docente recém-empossado em um instituto federal. Não há respostas óbvias. O objetivo não é acertar, é perceber o efeito do seu próprio comportamento. E aqui está o convite. Você quer assumir o cargo? O participante irá percorrer o termômetro da conduta docente do início ao fim. A ferramenta apresenta cenários éticos do cotidiano de um docente, distribuídos em 3 eixos: alunos, colegas e coordenação. Em cada cenário, você escolhe entre 4 condutas possíveis e recebe imediatamente um retorno que explica o efeito da sua escolha. Respostas de referência não alteram os índices, enquanto as demais acumulam instabilidade. Ao final, a tela de resultado consolida sua pontuação nos 3 pilares: integração, responsabilidade e alteridade, IRA. Classifica seu perfil e entrega uma análise diagnóstica com sugestões de pesquisa para os pontos frágeis. E aqui está o coração pedagógico do produto. O simulador possui 2 etapas. Na primeira, o participante joga como professor. E repare uma coisa: as instruções, intencionalmente, omitem que existe uma segunda fase. Ao concluir a etapa docente, acontece uma transição chamada espelho, que inverte os papéis. Agora, o participante passa a ser aluno e estará diante de situações equivalentes às que acabou de julgar. Essa surpresa não é um artifício lúdico, é um mecanismo central de problematização. O estranhamento provoca a dissonância cognitiva que confronta o usuário com a própria incoerência. E no encerramento, o participante recebe o IRA por pilar e total, o diagnóstico por cor e a comparação entre a sua conduta como professor e como aluno. Ou seja, a materialização da assimetria empática. E como cada disciplina do semestre interferiu na proposta? A disciplina Projeto de Ação Docente deu a estrutura do trabalho por projetos e o tema gerador, com a ressignificação do erro. Metodologia do ensino coloca a relação professor-aluno no centro. Didática, planejamento e avaliação define a natureza diagnóstica e não classificatória da avaliação. Gestão em educação profissional e tecnológica fundamentou os dilemas, e tecnologias educacionais embasou a materialidade digital do artefato, com respaldo no uso de jogos de simulação para a decisão ética. 5 saberes, um único problema. Assim foi possível apresentar uma proposta com interdisciplinaridade. Em síntese, o simulador irá parte de um problema real e está fundamentado nas metodologias ativas e na interdisciplinaridade. A ferramenta devolve ao futuro professor um espelho da própria coerência ética. Porque a docência não se ensina apenas com conteúdo. Ela se forma na qualidade das relações que construímos desde já.